feliz de poder, na noite de hoje, compartilhar com todos e todas, né? Depois de um certo tempo que não visito, não lembro a última vez que eu estive aqui, né? Infelizmente, durante a semana eu trabalho no horário da noite, então fica muito difícil, né? Fazer palestras durante a semana. Normalmente eu faço nos sábados, nos domingos. Mas hoje, né, teve a oportunidade do mês também, a gente dar uma brechinha, ajeitou e conseguiu vir aqui para fazer essa confraternização, né, de corações, desejando a todos que a noite seja para nós uma noite assim bem legal, reflexiva, né, porque a temática, quando falamos de família, de filhos, né, com seus pais, e principalmente quando tudo isso fica envolto a questão das drogas, vale a pena a gente poder refletir um pouco, porque nós temos uma tendência a falar ou pensar nas drogas normalmente como algo do ilícito, né? Daquilo que está fora, que faz parte da vida de alguém. E de repente, quando a gente menos espera, a coisa que estava lá agora está aqui. E é interessante que a gente possa entender, né, como se faz essa questão de pais, filhos e drogas, mas principalmente a relação, né, dessa triangulação dentro das nossas casas, né, de como isso se sustenta, de como isso cresce, de como isso eclode. Então eu espero que aquilo que vai ser apresentado, o tempo, né, que nós vamos ter aqui, vamos dizer que é apenas a ponta da unha do nosso dedo mindinho, né? Não vamos poder esgotar aqui uma temática tão profunda como a das drogas e principalmente da família. Então, que Jesus nos abençoe, nos dê todo o sustentáculo para que a reflexão da noite seja válida, né? Para todos nós saiamos daqui levando algo conosco. Então pode passar. Então, para a gente começar de forma muito sucinta, o que é que a gente precisa primeiro entender? Quando falamos em drogas ou nas drogas, nós não estamos falando de algo de hoje, de ontem. Nós estamos falando de algo que faz parte da humanidade. Desde que nós estamos por aqui, nós nos utilizamos da química, né, de forma geral. Lá atrás, o que a gente chama trazido da natureza. Hoje a gente vai dizer que são os sintéticos, né? Então, a droga ou as drogas, ou seja, o composto químico faz parte das nossas vidas desde que nós existimos. Sempre, de alguma forma, nós nos utilizamos, nós temos uma relação com a química ou com a gente chama de drogas. Pode passar. Então, como é algo da humanidade, lá atrás nós chamávamos as drogas de fármaco, né? E hoje a gente vai dizer que quando falamos desse duplo sentido, que traz, né, a questão das drogas, o que precisamos observar é de que forma ela faz parte das nossas vidas e de que forma nós estamos nos utilizando, né? Porque dependendo daquilo que a gente vai usar, ela pode estar em nossas vidas, tanto na condição de remédio, quanto na condição de veneno, tá? O que muda no uso, né? A gente vai dizer minimamente que é a quantidade, a forma, né, que nós nos utilizamos dessas drogas, sejam elas quais forem. Mesmo o analgésico, a gente precisa prestar atenção, né? Então, uma coisa é ter uma dor, né, uma dor de cabeça, uma dor de dente, uma dor de dedo, e tomar um analgésico. Outra coisa é você tomar analgésico todos os dias, o dia todo. Então, se eu tenho uma dor e tomo esse analgésico, nós vamos dizer que, dependendo do uso, né, a quantidade vai chegar para aquilo que eu necessito na condição de remédio. Mas se eu abuso do uso, nós vamos dizer que vai chegar um momento que o meu fisiológico vai absorver isso como veneno. Se os senhores lembram, a gente fala assim de forma muito, muito simplória, e eu estou usando uma medicação, aliás, eu estou me referindo a uma química muito comum, né, que carregamos na bolsa, né? Dificilmente vamos encontrar uma pessoa com bolsa que não tem um analgésicozinho lá dentro, né?
Então, se lembrar, os senhores lembram a causa da morte do Michael Jackson? Muita droga, né? Muito remédio. Mas foi remédio, mas era um específico. É um anestésico. Ele tinha tanta dor, que o médico que começou a prescrever cada vez uma medicação mais potente. Exato. Não é? Exatamente. Então a gente vai dizer que o que levou Michael Jackson à morte, né, foi overdose. E overdose de quê? De anestésico. Que a gente pode traduzir isso de forma simplória em analgésicos, né? Então ele não morreu de uma droga ilícita. Ele não só tomava de forma lícita, como ele tinha um médico particular que prescrevia, né, para ele, e não só prescrevia, aplicava. Então nós estamos falando, quando a gente vai falar de drogas, é preciso que a gente amplie e entenda de que a coisa não fica restrita às questões ilícitas. É preciso que pais, seus filhos e famílias, de forma geral, observem o nível da drogadição dentro das nossas casas. Porque a gente pode até se deparar com um filho que, eventualmente, ou por vício ou por dependência, venha a se utilizar de uma droga ilícita. Mas é preciso também olhar a subjetividade dessa família, se nessa família os seus pais ou os seus familiares, de forma geral, não estão se utilizando de outros produtos, outros compostos químicos, né? E aí essa família só entende que lá o problema existe porque tem um filho que está usando uma droga ilícita, quando a família toda dentro de casa se utiliza de outras drogas. Então o contexto principal, para podermos começar a pensar, aqui eu trouxe algumas amostras daquelas mais comuns, né, para a gente poder começar a falar. A classificação, ela é lícitas e ilícitas, né, as drogas. Nós temos aqui as psicotrópicas ou psicoativas, as naturais, as semissintéticas e as sintéticas. Normalmente elas classificam nesse nível. Aí nós temos aqui as drogas, os medicamentos, e a indústria do medicamento é algo no nosso país, né? Vamos falar em particularidade, é algo gritante, né? A indústria do nosso país, a indústria do medicamento no nosso país é uma indústria milionária, extremamente poderosa, certo? Nós temos ali os sintéticos, né? Os semissintéticos, a maconha, nós temos o tabaco e o álcool. Ora, não precisamos ir muito longe para poder nos depararmos. Uma boa parte de tudo isso aí está dentro das nossas casas, né? E tem pessoas que têm o perfil de demonstrar, principalmente, por exemplo, tem pessoas que têm dentro de suas casas bares, né? É interessante. Então, quando a gente se depara com uma casa que o sistema familiar, né, inclui o álcool como algo natural ao sistema, isso significa que aquela família se correlaciona com o álcool como algo natural e cabível, né, ao sistema. E aí a gente vai dizer que pode ser algo que vai se utilizar de uma simplicidade de degustação, como pode ser algo que realmente gera dependência, e os filhos e os familiares nascidos, né, no sistema vai entender aquilo como possível e natural, e vai se repetir, né, de forma com muito pouca exceção. Pode passar. Então, além disso, a gente também precisa entender as questões que acho que principal é entender o tipo de usuário. E é aqui que nós vamos parar mais um pouquinho, porque existe muita confusão na ideia do usuário. Eu conheço pais que só por saber que seus filhos experimentaram a maconha, eles já acham que esse adolescente ou esse jovem é dependente químico, né? E não tem nada a ver. Uma coisa é experimentar, outra coisa é ser usuário. Então, uma boa parte da nossa sociedade, né, quando fala principalmente na questão do álcool, eles se intitulam, ou pelo menos se apresentam como sendo, segura, por favor, usuário social.
E eu sempre fico muito curiosa quando alguém chega e diz: ah, eu bebo. E como é que você bebe? Eu bebo socialmente. Eu fico tão curiosa, eu gosto sempre de ouvir, né? Eu pesquiso. O que é social para você? Como é que vocês entendem o que vem a ser social? O que é um usuário social? Aqui a gente está vendo, né? Recreativo, eventual, esporádico. Mas o que é isso na prática? Não, você estava falando. É o que se diz assim, né? Aham. É aquele que bebe socialmente todo final de semana, porque chama os amigos para beber com ele, que já na sexta-feira está programando a bebedeira de sábado e domingo. Ah, hoje é sexta-feira, hoje de noite eu posso beber, porque amanhã eu trabalho e tal. Então bebe na sexta-feira, programa o sábado e domingo. É um bebedor social. Ok. E frequente. Ah, entendi. Ok. Então se é frequente, não é esporádico. É porque ele, Aí não se encaixa mais no social. eu estou dizendo isso porque eu tenho filho nessa situação. Ele considera esporádico porque é só fim de semana. Ah, tá. Mas é só todo fim de semana. O problema é que nós temos 12 meses multiplicado por 4 semanas, e aí significa que nós temos quantos finais de semana, se formos multiplicar os meses, né? Então, já não se enquadra aqui. O que mais? Quem pode colaborar? O que é social? Desculpa, eu não te ouvi nesse final. Eu só ouvi beber. Aham. Entendi. Ok. Quem mais pode colaborar? O que é que vocês acham de um usuário social? Porque a ideia da maioria é essa mesmo, como a nossa amiga que colaborou. Beber terminou a sexta-feira, né? Sai do trabalho, aí vai dar uma esticada com os colegas, aí toma uma cervejada, toma uma outra coisa, aí no sábado tem outra festinha, e no domingo tem a feijoada ou a macarronada lá da família, né? Aí vem o jogo do Santa Cruz, né? Vem o jogo do Santa Cruz, aí agora vai vir a Copa, né? E aí os motivos não faltam, né? Comprou uma fechadura nova, vamos fazer festa para fechadura, né? E brasileiro adora fazer festa. Tem nada a ver. Quando nós nos deparamos com um usuário social, seja do álcool, seja da maconha, seja da cocaína, sei lá, qualquer química, seja do analgésico, nós estamos falando de uma pessoa que se utiliza daquela química esporadicamente mesmo e de forma moderada. E principalmente, a química não vai mudar nela o comportamento, e menos ainda tirar dela a senso-percepção. Então significa que a química que ela vai colocar para dentro é algo mínimo, né, para esse fisiológico. Então uma pessoa considerada usuário social é aquela pessoa que vai numa festa, num churrasco, no jogo de futebol, sei lá, e lá tá rolando o vinho, tá rolando a cerveja geladíssima, né, suadíssima, 40 graus, massa, até aí tá tudo bem. E aí a pessoa social resolve tomar. Ela vai beber, né? Ela vai beber aquele copo de uísque, ela vai beber aquela taça lá de vinho, ela vai beber lá o copo dela de cerveja, ela pode beber até 2 latas de cerveja, tudo bem. Mas ela só vai voltar a fazer isso novamente a perder de vista. Meses. A ponto de perguntar a ela: qual foi a última vez que você tomou uma cervejinha? Ela vai buscar lá na memória. Eita, nem lembro. Quando foi mesmo? Ah, tá, foi na festa não sei de quem, não sei de quem. Aí a gente vai dizer que essa pessoa realmente é um usuário social. Por quê? Porque ele não tem hábito de se utilizar daquela química. Usou porque tô com dor de cabeça, eu vou lá. Eu conheço pessoas que mesmo com dor de cabeça fazem assim: não, deixa eu fazer alguma coisa aqui, né? Vou esperar um pouquinho, vou ficar aqui no escuro, vou fazer isso, vou fazer aquilo. Em última instância vai lá e diz: não, agora realmente eu vou ter que tomar.
evita a medicação, né, a todo custo. Então perceba que não é uma pessoa que tem hábito de se utilizar daquela química, né? Ele evita. A mesma coisa, nós vamos dizer, uma pessoa está em determinada roda lá de amigos, aí rola um cigarro de maconha. Aí alguém diz assim, tu quer experimentar? Ele faz, nunca vi, não, deixa eu ver isso aí como é, me dá cá. Aí põe lá, fuma, não se sente bem ou se sente bem, enfim, as reações são, né, muito pessoais, e aí ele entrega e nunca mais ele pega naquilo lá. Experimentou. Aí a gente vai dizer que é uma pessoa social, moderado. A coisa foi tão esporádica que se utilizou. E aí passa os meses, passa-se o tempo, e só então essa pessoa pode pensar novamente em usar essa química novamente, porque não faz parte do seu habitual, né? Não é algo que é ali corriqueiro, pode passar. Aí nós vamos para um segundo tipo de usuário, que é o usuário abusivo. Já está dizendo, se é abusivo, dependendo do seu abuso, ele chega a ser exagerado. Esse aqui enquadra-se no perfil que a senhora descreveu. Por quê? Quando a gente fala de alguém que se utiliza de uma química, nós não estamos falando apenas na quantidade. Nós estamos falando do rito que essa pessoa dá ao uso, né? A forma como ela se utiliza. Por quê? Porque o primeiro, quando ele vai à festa, né? Vamos falar de festa, que é uma coisa mais corriqueira de encontrar as bebidas e outras coisas. Ele vai à festa, ele vai pela festa. Ele nem lembra do que pode, né, que está lá. É mais ou menos assim. Agora acaba de acontecer o São João do Cavalheiro, né? Teve lá uma festa. O usuário social, ele comprou o ingresso dele pela festa. Vocês entendem? Ele foi lá para a festa para ver gente, para paquerar, para ficar, para fazer qualquer coisa. A última coisa que ele lembrou foi que tinha lá um open bar. Porque ele não tem interesse no open bar, né? Naquilo que está sendo oferecido, que é a bebida gratuita. Já o usuário abusivo, ele já comprou pensando em estar festa, na música, na dança, nos cantores, nos ficantes, mas também na bebida. Hoje eu recebi uma pessoa que ela esteve lá no Cavaleira e ela ficou possessa porque o namorado dela saiu da festa sóbrio. E ela disse, Rosa, eu fiquei tão bêbada, e fiquei irritadíssima com ele. Como é que ele paga 280, acho que foi isso, e vai para uma coisa open bar e não bebeu nada? Aí eu disse, olha, não é porque estava lá que você tem que beber tudo. A ideia não é essa, não é porque é gratuito que você tem que, né, sair de lá dentro do barril. Assim teria que ficar doente para pagar o plano. Pois é, porque é plano de saúde, você tem que ficar doente. E aí ela ficou irritada com ele, porque ele saiu de lá numa boa, né? Não bebeu, ficou bebendo refrigerante, água, sei lá. Então veja a ideia e a gente aí pode pensar nas diferenças. Então a pessoa que ela é abusiva, normalmente uma pessoa exagerada é aquela pessoa que bebe, começa o uso e não sabe parar. Eu conheço pessoas que com a dor de cabeça tomam 3 analgésicos de uma única vez. Pessoas que começam a fumar ou a cheirar e aí não para mais, só quando cai. E pessoas que começam a beber e só saem carregados dos seus espaços, né? Normalmente uma pessoa exagerada, ela é uma pessoa que chama atenção. Ela é uma pessoa de postura inadequada. Ela é uma pessoa que briga. É uma pessoa que dá vexame. É uma pessoa que normalmente a polícia bate. E em última condição, a família não aguenta e separa-se. Então, quando nós nos deparamos com usuários abusivos, nós vamos dizer que essas famílias têm problemas internos, né, no seu sistema e problemas sérios. Eu conheço uma pessoa que é conhecido da nossa família, que ele não bebe, ele só bebe no dia 31 de dezembro. Passa o ano todo sem botar uma gota de álcool. Mas quando chega no dia 31 de dezembro, ele começa assim que o dia amanhece. Ele começa a beber. E ninguém quer passar o ano novo com ele.
Porque todos os anos, o ano termina com confusão. É dele. Quando chega no dia 31, o pessoal, ai meu Deus, eu não acredito que à noite a gente vai ter que se deparar com fulano. A mulher dele já disse, meu filho, pelo amor de Deus, divida essa bebida o ano todo, né? Vai bebendo o ano todo para ver se esgota. Ele só bebe um dia. Então, ele é um usuário altamente abusivo. É aquele que realmente dá problema, e problema sério. E que ninguém quer ficar por perto. Então, a família que tem usuários, né, exagerados, pode ter certeza, é aquela pessoa que você está ali o tempo todo coordenando, né? Ó, você não acha que já está bom de parar, né? Não, porque a pessoa que é abusiva, ela nunca sabe o limite, ela não tem limite, né? Ela começa e verdadeiramente ela não sabe parar. E dependendo do tipo de usuário, a gente vai deparar-se com o usuário abusivo, aquele que algumas pessoas chamam de quieto, né? Ah, ele é quieto, ele bebe e vai dormir, depois que cai, dorme. Mas também tem aqueles que fica de pé e briga muito, né? Então, o usuário exagerado é completamente diferente desse social. Então, se uma pessoa bebe todo final de semana está junto com a turma, todo final de semana, dentro de casa, fora, não é social, tá? É um usuário abusivo. Por quê? Porque ele usa, né, uma quantidade a mais e corriqueiramente. E em último a gente vai para o usuário dependente. Quando a química chega nesse terceiro nível, significa dizer que essa química agora é prioridade. Deixou de ocupar um lugar secundário, né, para ser prioridade. Isso numa Cavaleira da Vida, ele nem sabe quem cantou, ele nem viu nenhum ficante, porque ele não tem tempo para isso. A pessoa, ele ou ela, que comprou o ingresso para ir lá no São João, ele fica do lado do bar. Né? Ali, não sai dali, né? É ali mesmo o lugar dele. Vocês conseguem compreender as diferenças? Então, o primeiro nem lembrou que tinha um bar, né? Ele está interessado lá nas paqueras, nas meninas, nos meninos, né? Está interessado lá na turma que vai cantar. Ele nem lembrou que tem bar. Bar simplesmente é uma consequência, né? E assim mesmo vai tomar aquelas coisinhas, vai passar a noite toda com aquela lata, né? Porque não é habitual. O segundo já compra interessado, mas também visando, né, o dinheiro que vai ser investido e ali a quantidade. E o terceiro, ele nem sai do lado, né? Porque ele vai realmente viver em função daquilo que está sendo oferecido, tá? Então, a droga deixa para um dependente químico de ocupar um lugar secundário e passa a ser um lugar principal. Por quê? Por exemplo, se nós nos perguntarmos do cardiopata. Um cardiopata é um dependente químico? É. Por quê? Porque ele precisa da medicação para poder continuar sobrevivendo. Se perguntar a ele, o senhor gostaria de continuar com essa medicação? Se ele pudesse escolher, fatalmente ele vai dizer que não. Não é assim? Então, o que é a dependência? É quando eu preciso daquela química para poder continuar vivendo. Seja por uma necessidade básica, como o cardiopata, seja por uma dependência de alcoolismo, né? Ou uma dependência de drogadição de forma geral. Então, significa que quando chega nesse nível, a pessoa, ela não tem mais como continuar sem a química, né? A química hoje já faz parte da vida dela. Então, ela está entrelaçada com aquela química. Ela precisa dela para continuar sobrevivendo, certo? Pois não, pode passar. Então, a pergunta que, quando a gente, né? Primeiro aquela introdução para a gente entender de onde nós vamos partir, para poder a gente começar agora a questionar as questões, a questão da dependência química mesmo, né? Então, normalmente as perguntas que nós vamos nos fazendo, ou fazendo em torno dos nossos dependentes, é quais as razões que levam, né, uma pessoa a escolher a dependência química, seja do álcool, ou seja de outra droga, né? Mas aqui a gente vai falar realmente do ilícito, né? As drogas ilícitas e do álcool, porque é o mais corriqueiro das nossas relações. Então, o que é que leva uma pessoa
normalmente a gente fica, né, se perguntando. Isso porque algumas famílias, por exemplo, que têm seus dependentes de álcool, têm uma tendência inicialmente a olhar esse dependente, e eu já escutei muitas pessoas, isso é safadeza. Ele bebe porque é safadeza. E quando se depara com pessoas dependentes de outras drogas, também tem uma tendência a dizer que é safadeza. Ora, nós temos um olhar muito mais do ato do que do porquê do ato. Porque a droga, de forma geral, né, ela está ocupando na vida dessa pessoa um espaço. E muitas vezes espaços esses que nós não damos conta, porque nós não conhecemos a história desse outro. Então nós vamos falar aqui de pessoas que carregam consigo lacunas existenciais imensas, né, dores na alma, as quais nós não temos a menor ideia, e que escolheu para tapar esses buracos as drogas. E nós outros estamos escolhendo para tapar os nossos outras coisas. E nós precisamos entender quais dores, né? As dores das almas que as nossas almas carregamos, para entender as nossas escolhas. Aqui especificamente nós vamos falar dos que escolheram o álcool e outras drogas. E nós estamos escolhendo o quê? Porque o que nós estamos assistindo hoje na nossa sociedade, né, é um agrupamento de pessoas mais perdidas do que todos os tempos da humanidade. Estamos circulando, indo, né, e uma mídia apontando para todo lugar, que a gente não chega em lugar nenhum. E nós precisamos tomar. Então vamos nos deparar aí fora com pessoas que carregam seus buracos existenciais, suas dores na alma, e escolheram a violência. Estão aí fora, né, num nível de violência, né? Mas é a escolha, eles são altamente violentos. Outros estão escolhendo comer muito. Tem gente comendo e comendo muito. Outros estão comprando demais. Outros estão gastando demais. Outros estão fazendo sexo demais. Periférico, do umbigo para baixo. Sem qualidade, sem interação. Afetiva, zero. Outros estão tomando antidepressivos. Estão estáticos em cima de uma cama, porque perderam a motivação, o sentido da vida. E em última instância, tem pessoas que estão tirando a própria vida, quando os recursos já não cabem mais. Tiram a vida porque já não tem mais nada. Esses aqui escolheram beber e usar outras drogas. Então, o que é que nós? Porque, lembra-se, a gente precisa lembrar, por exemplo, a canção dos Titãs, que eu adoro. É o rock da minha época, né? Os Titãs, na sua poesia, diz assim: você tem fome de quê? Você tem sede de quê? Comida é pasto, bebida é água. Qualquer outra coisa fora são necessidades, né, da singularidade do sujeito. Então, o que é que nós temos de fome e sede para poder sanar esse buraco da alma que nós outros carregamos? E vai dizer, se tivermos a resposta, das nossas lacunas, das nossas necessidades, que uma boa parte não dá conta. Fica, né, criando tapumes como forma de cobrir a própria realidade e não constrói ações de enfrentamentos. Então esses aqui escolheram. Então o que que leva? Para nós entendermos o que leva uma pessoa à dependência química, a primeira coisa a gente precisa entender é o seguinte, que ela é multifatorial. Ninguém pode dizer é assim, é aquilo, porque nós estamos falando da singularidade do sujeito, né? Nós somos únicos. E só quem pode dizer de mim sou eu, né? E da minha história. Então, nós vamos olhar a dependência por caracteres multifuncional, né? Multifatorial. Então, por exemplo, pode passar. Quando falamos nisso, nós vamos olhar para poder começar a entender que uma pessoa dependente química, ela pode, né, ser levada à dependência química por uma questão de base hereditária. Então, dependendo da família, do seu sistema familiar, essa base hereditária vai levá-la fatalmente
a repetir o fenômeno já inscrito na família, no sistema de família. Perceba que eu não estou dizendo que é base genética, tá, gente? Eu estou fazendo base hereditária. Base hereditária é aquilo que eu herdo, né? É aquilo que eu introduzo, né? É aquilo que eu internalizo, é aquilo que eu recebo de inscrição familiar. Então, uma família que no seu sistema, né, a questão das drogas é lícita, é natural, vai dizer ao seu sistema, a inscrição de seu sistema, de que aquilo ali pode ser utilizado, de que aquilo ali é lícito e que ele tem todo o direito, ele e ela, de fazer, de repetir. E a pessoa vai e introduz na sua vida diária. Então, a base hereditária é algo também a ser visto. Como é o meu sistema familiar? É natural isso? Ou seja, existem membros da minha família, vamos falar do álcool. Dentro da minha casa, as pessoas bebem de forma corriqueira e natural? Beber na minha casa é algo natural? É, então significa que o fenômeno fatalmente será repetido por alguém da família. Por quê? Porque ele vai herdar a ideia, né? Ele vai herdar o hábito, ele vai herdar o sentido, né, do uso. Pode ser o meio sociocultural, influencia mais do que os senhores podem imaginar. O lugar onde o sujeito está inserido, né? O lugar onde ele cresce, porque nós somos formatados por uma cultura. Então, quanto formatação, essa cultura dita as nossas regras, né? Ela nos formata, nos coloca dentro de uma caixinha, todo mundo igual, com o mesmo volume, o mesmo tamanho, a mesma dimensão. O que vai diferenciar é que depois, né, que nós somos jogados numa sociedade, vamos tomar os nossos partidos, ou o que a gente vai chamar simplesmente de rumo. E aí a gente vai se deparar, por exemplo, com pessoas que a gente chama de diferentes. Quem são os diferentes? Foram aqueles que resolveram quebrar suas caixinhas de formatação. Eu não quero ser igual a Vilarinha, eu não quero ser igual a Rosemary, eu quero ser eu mesma, né? Eu quero mostrar à sociedade uma pessoa que é singular, que é única. Então, quando nós nos deparamos pessoas formatadas, quando se depara com os diferentes, ela tem uma tendência a dizer que o diferente, né, é que está errado. Por quê? Porque ele escolheu fazer algo inovador, né, ou que diz respeito às próprias escolhas. Então, a cultura, não é, ou o meio nosso, onde nós estamos inseridos, diz das nossas escolhas, né? E quanto mais frágil for esse sujeito, mais manipulado ele será, né? Ele vai ser. Por quê? Porque nós temos hoje, nas últimas 3 décadas, nós estamos desenvolvendo em nossa sociedade a massificação das ideias. A nossa sociedade hoje, principalmente a nossa brasileira, está altamente massificada. E nós falamos de massificação social quando a sua sociedade ou a sociedade de um país, ela perde a capacidade de pensar. Então, o que nós estamos assistindo hoje são ideias altamente massificadas. As pessoas se repetem sem ter a autocrítica de fazer um julgamento e principalmente de cuidar de si mesmo, com autocrítica de dizer se aquilo que a massa está, né, jogando serve para mim, se realmente é algo meu, entre o meu necessário e o supérfluo. E aí o que é que nós estamos assistindo? O que Zé Ramalho já cantava lá na década de 70 da vida de gado, né? Todo mundo no curral, simplesmente seguindo o caminho sem questionamentos. E é o que nós estamos assistindo, altamente massificado. Você conversa com os jovens, com adolescentes e com jovens, meia hora de conversa, conteúdo zero. Apenas repete o que ouviu. Então nós não estamos formando nas nossas casas pensadores. Nós estamos formando numa juventude hoje, numa adolescência hoje, repassador de informação. E o pior, sem base nenhuma, só alguém disse. Né? Tá aí as questões das mentiras, né? Colocadas nas redes sociais, que as pessoas, né, possam
passando de uma a outra como sendo algo verdade, porque simplesmente a notícia chega na pessoa e a pessoa incorpora como sendo real, sem questionamento nenhum, né? Então nós temos uma massificação, por isso que nós estamos num processo de sofrimento profundo, a nossa sociedade, por uma mídia que está o tempo todo dizendo de algo que a gente precisa ter e ser, e a gente não alcança, porque muitas vezes não é algo que realmente eu tenha necessidade, né? É algo, porque o padrão real da nossa vida somos nós aqui, ó. Nós aqui somos reais. A vida que a gente leva quando sair daqui, voltar para as nossas casas, para as nossas famílias, para a nossa história, né, de vida é real. O que está na televisão é tudo mentira. É tudo construído, né? E tem pessoas que estão acreditando fielmente de que aquilo que está lá é o que de fato é preciso. Então por quê? Porque ainda não se construiu um ser identitário. Nós fazemos a diferença na sociedade quando a gente se constitui identitário. Eu sou, né? E para que eu sou, para que a gente construa esse eu sou, é uma luta intrapsíquica. É de dentro para fora, né? E aí a gente tem que trabalhar. Então, a subjetividade desse sujeito também precisa ser vista. Vamos encontrar uma família que você vai se deparar com um membro familiar que fatalmente vai entrar no mundo das drogas. E por que o irmão não? Por que a irmã não? Né? Então eu não posso dizer, olhe seu irmão, olhe sua irmã. Não, eu tenho que compreender o porquê ele. O que faz ele consociar-se, entrelaçar-se com as drogas. Já que os outros dois fazem parte da mesma família. Isso não significa que os outros dois também não estão adoecidos. Eles simplesmente escolheram outros processos, né, para lidar. Vamos nos ver que uma família, um vai buscar as drogas, o outro vai deprimir e o outro vai ser violento. Significa dizer que o processo naquele sistema familiar, né, está lá, cada um está reagindo de uma forma, está adoecido de uma forma, e a forma, né, de deixar eclodir esse adoecimento são escolhas diferenciadas, mas está lá. Só que a família só vai entender que o problema existe porque existe o drogado. Vocês compreendem? Não consegue olhar a coisa no todo, né, na amplitude. E os processos reencarnatórios que a gente precisa incluir aqui como espíritos, né? Então, uma boa parte das pessoas, ou dos especialistas, olham, né, essas características na base hereditária, no meio social e na subjetividade do sujeito, porque não podemos falar de pessoas comparando pessoas. Mesmo dois drogados, usando a mesma substância química, as histórias de vida são completamente diferentes. Apenas a substância é a mesma, né? Mas a estrutura que sustenta a dependência é uma outra história. E como espírita a gente não pode esquecer de colocar aqui a questão da reencarnação. Por quê? O que os espíritos nos dizem? Que quando a gente chega no mundo, a gente traz conosco a nossa história de vida. As tendências naturais que faz de nós a pessoa que somos. E dependendo da estrutura que eu tenho, o meio, né, onde eu estou inserida, olha lá o sociocultural, o meio onde eu estou, né, eu estou inserida, vai facilitar em mim, deixar sair de mim aquilo que já faz parte de mim. Então, se eu tenho uma tendência à dependência química, fatalmente eu vou me consociar com espaços e pessoas que me levem a essa satisfação. Se eu não tenho tendência, eu tenho tendência a outras coisas, eu vou voltar com outras pessoas que me levem à mesma satisfação. Então o meio vai facilitar, revelar a pessoa que nós somos. E a tendência natural que nós carregamos. Tá? Pois não, pode passar. Então, quando a gente vai falar de pais, filhos e drogas, agora a gente precisa não só observar a singularidade do sujeito, mas também precisamos olhar o quê? A subjetividade da família. Cada família é cada família. Então, eu não posso olhar a casa do vizinho como sendo referencial para mim, porque o sistema lá é um, aqui é um outro sistema. Nós somos escritos no mundo pelos nossos pais, sejam eles quem forem.
Seja ele aquele pai que eu nunca conheci, seja ela aquela mãe que eu nunca ouvi nem falar. Mesmo assim, eis aí uma inscrição, que não fica restrita ao nascimento. Vai conosco onde nós, né? Quantos anos nós existimos no mundo, a nossa inscrição vai estar lá e vai dizer de nós. E dependendo dessa inscrição, nós vamos nos traduzir a nossa sociedade quanto adultos, saudáveis ou adoecidos. Então as nossas inscrições são feitas no mundo pelos nossos pais. Uma criança que nasce e é abandonada numa lixeira de hospital, ou é jogada em um bueiro, como a gente, né, noticiam aí, que é lamentável, eis aí uma inscrição. Aquele bebê pode ser adotado, ser levado para o outro lado do oceano, ter pais que falem outras línguas, ele jamais pode ouvir falar na sua história, nunca ter sabido. Mas aquela inscrição vai estar lá, quanto buraco existencial. Existe uma falta nele. Não é o fato dele ser bebê que ele não vai registrar. Ele vai crescer sem dizer, eu sinto, só não sei o que sinto, mas eu sinto. Eu não sei explicar o que eu sinto, mas eu sinto, né? Então o que falta a ele é as linhas que ligam, né, a origem. Mas está lá a inscrição. Isso diz, por exemplo, hoje eu falava com uma pessoa que o filho dela quando nasceu, ficou 9 dias na UTI. E o bebê nasceu prematuro porque já estava em sofrimento, né? E ela sofreu muito porque ela ia fazer os exames e uns médicos que examinaram diziam que o bebê estava bem e a médica dela dizia, não está, vá para tal canto, vá para tal canto. Enfim, o bebê lá atrás, né, teve a intervenção, teve que fazer e realmente ele estava já em sofrimento. E ela dizia, ela chorando, contando como era difícil a respiração dele, né? Era aquela respiração muito ofegante e tal, e ela dizia que os aparelhos, né, ali chegam, e aquilo dava um desespero. Resultado, hoje a criança já está aí na faixa de 8 para 9 anos, né? Mas como essa criança reage todas as vezes que o emocional dela vai a pico? Do mesmo jeito que ela ficou 9 dias na UTI. A respiração, né, desaparece, ela fica naquele sofrimento né, na busca da respiração. Por quê? Porque quando ela estava ainda, né, na barriga da mãe, ela estava naquele desespero de parir aquela criança, né, e buscando aquilo, e ele ali dentro, no sofrimento, tentando sobreviver, tá? Buscando aonde já estava faltante. Ele estava em sofrimento. E aí, o que é que acontece? Alguma coisa daquele minutinho ali, né, em que ainda estava no final, na 35 semanas, na gravidez, estava em sofrimento, ela lutando com os médicos para poder, né, já estava no 3º hospital, até que chegou no Santa Joana, disse daqui, a médica disse, você não sai, vamos tirar o bebê. E aí, veja que aquele instante, né, da luta dele para sobreviver, porque ele já estava numa situação, né, de sofrimento profundo, ainda naquela gravidez, ele reage aos 9 anos, né? Todas as vezes que ele entra numa dificuldade, a respiração dele responde na mesma coisa que ele estava na maternidade. Ela disse, Rose, é visível. Ele fica, o coração você vê aqui fora, né? Batendo. E a respiração, e ele fica buscando. E aí, como é que você resolve isso? Não, eu tento acalmar. Calma, meu filho, né? Olha, fica calmo, vai dar, você vai conseguir, você vai fazer, tá? E é por aí mesmo. Por quê? Insegurança profunda e uma forma, né, autodefesa de continuar vivendo. E nós temos, né, o que se chama, por exemplo, tem pessoas que quando entram no emocional tem diarreia. Pessoas que quando mexem, né, no seu emocional, que vai a pico, fica com gastrite. E assim, sucessivamente, nós vamos vendo aí outras e tantas outras doenças. Eu conheço uma pessoa que toda vez que o emocional vai a pico, ela tem otite. 10 otites no ano. Imagina isso. Então, precisamos aprender a ouvir os sintomas, porque os sintomas falam, né, conosco. Então, a subjetividade da família também vai dizer desse sujeito e da escolha desse sujeito futuro, tá? Vamos lá correr? Então, ó. Oi. Tá parado? Quanto? Eita, o meu é 15. Parou faz 5 minutos, viu, gente? Aí eu volto a dizer, não sou eu que falo muito, é o relógio que não é espírita.
Foi. Olha, ele parou, Vilarinho, ele está dizendo, olha, Rosemary, vai continuando aí. Então, ó, a família perante a droga dependência, né? Normalmente a frase é assim, ó, eu nunca pensei que isso fosse acontecer na minha família. Olha como a frase é repetida, né? Nunca imaginei, jamais imaginei que isso fosse acontecer na minha família. Como não? A gente só pode dizer que não vai acontecer se minimamente eu tenho uma família que a gente vai chamar de família privada. De família com relação com intimidade. Quando eu tenho uma família que os membros dessa família têm intimidade, eu estou no outro e o outro está em mim. Eu sei do outro e o outro sabe de mim. Quando a gente tem família de fórum, né, privado, significa dizer que todos os membros dessa família se relacionam, mas se relacionam com respeito. E respeita-se principalmente as individualidades, né, de seus membros e as suas singularidades, sem fazer comparações. E aí, quando a gente se depara com essas famílias de foro privado, é mais ou menos aquela família em que uma mãe e um pai, quando deseja entrar no quarto do filho, ela avisa que vai entrar. Filho, estou entrando no teu quarto, vou pegar isso e isso. A mesma coisa, esse filho compreende que aquele espaço ali é do pai e é da mãe. Mãe, pai, eu preciso entrar no teu quarto, vou pegar isso e isso. Porque o resto da casa é tudo coletivo, pertence à família. A sala é coletiva, a área de serviço é coletivo, terraço, varanda é coletivo, né? Então, se é coletivo, significa que todos os membros dessa família têm que preservar. Se eu entro, deito no sofá, estou de perna para o ar, comendo pipoca, assistindo um filme, massa, não tem problema nenhum. Mas quando eu levantar, eu tenho que deixar tudo arrumadinho, porque um outro membro vai sentar lá. É coletivo, não é meu. No meu quarto, eu posso simplesmente passar no corredor e fechar, né? E só ter o caminho. Já teve uma época da minha vida que a minha filha mais nova era assim, né? Eu passava no corredor e fechava a porta dela. Só tinha o caminho, juro. Era o caminho para ir à cama dela, né? Porque o resto era uma bagunça. Aí ela ia dormir, tirava tudo que tinha em cima da cama, botava no chão. E quando acordava no outro dia, pegava do chão e botava na cama. E eu dizia, massa, é seu. Você quer dormir no sujo? Durma, minha filha. No dia que você quiser dormir no limpo, você vai e limpa. No quarto dela ninguém entrava. E na bagunça ou no caos, ela se encontrava. Hoje é completamente, está lá no Canadá. Hoje ela cozinha, hoje ela limpa, né? Eu digo, eu quero ver quando você voltar e fazer isso aqui, né? Porque aqui você vai cozinhar, aqui você vai limpar. Ah, não, mãe, agora deixa comigo, né? Mas você aprendeu. Já a outra já é o contrário, né? Aí agora, de vez em quando a gente assiste, né, a bagunça, você fala, ah, tá igual a sua irmã melhorou e você piorou, quer dizer, degenerou um, né? E a outra melhorou. Então, é a história, é privado, né? Eu sei que isso dói. O pai e a mãe olham um quarto de filho e falam, olha o seu quarto, olha não sei o quê, mas é dele. E para a gente educar, deixa lá. Quando não aguenta mais, vai lá e faz alguma coisa. Ele tem que fazer, ela tem que fazer, né? Porque precisa crescer. E o caos, ninguém, até para a gente dizer que o que é correto ou o que é lícito se estabeleça, é preciso que o caos também aconteça, né? Modifique. Então, ó, eu nunca pensei. A família privada, ela se respeita. E respeita a individualidade e os espaços. Então, conta um filho alguma coisa para um pai. A mãe chega e faz, olha, eu vi José conversando com você. O que é que ele estava falando? Ah, minha filha, ele me falou em particular. Fala o seguinte, pergunte a ele. Eu não vou lhe dizer, porque ele confiou em mim. Né? Quantos filhos não confiam em seus pais e em suas mães? Conta para todo mundo, menos dentro de casa. Por quê? Porque sabe que não tem acolhimento. Porque sabe que aquele pai e aquela mãe não sabem ouvir. São críticos, são agressivos. Então esses filhos não têm interação com esses pais, porque não confia. Eu conheço vários que me dizem, olha, eu não confio na minha mãe. É a última pessoa que diz. Teve uma que acabou o noivado e estava muito triste, estava em depressão e tal, aí contou para a tia. Ela disse, Rose, eu estava no apartamento da minha tia, no mesmo prédio. Estava na casa da minha tia. Quando eu cheguei em casa, o telefone tocou. Era a minha mãe. A mãe mora no interior. Quando eu atendia, como assim você acabou o noivado? Mãe, como é que você ficou? Eu acabei de contar para a tia. Então, isso é uma família pública.
quando você diz algo da sua particularidade, 5 minutos depois o primo lá de Petrolina já está sabendo. Todo mundo se mete na vida de todo mundo. E aí essas pessoas são invasivas. E a quem sofre com isso? Quem está sendo invadido. Então isso é um desrespeito à individualidade. Então, olha, se era para a mãe ficar sabendo, ela tinha contado para quem? Para a mãe. Vai ter um momento que essa mãe vai saber, mas não era aquele momento. Ela estava com a dor e ela estava em confiança a essa tia. Que simplesmente, né? Quantas vezes mais ela vai chegar junto dessa tia para contar novamente alguma coisa dela? Nunca mais. Porque ela já sabe que com aquela tia ela não pode contar, porque não é confiável. Aí a gente vai dizer, não, mas a tia ficou muito preocupada, a mãe ficou muito preocupada, mas não é assim que se resolve, invadindo os espaços e as dores, né, da outra pessoa. Então eis aí quando a gente vai dizer, se eu não tenho relação de confiança, de intimidade, de proximidade, é óbvio que alguma coisa vai acontecer entre os membros da minha família que eu não sou copartícipe e eu vou ter dificuldade. Quando a história chegar em mim, a coisa já está andando, ó, há muito tempo. É o contrário, numa família privada, de confiança, normalmente os pais são os primeiros a serem consultados, né, e ditos, tá? Então vamos para frente. Então, ó, a família com um dependente, todo dependente, passará fatalmente por uma questão de marginalização. Mas a marginalização não diz respeito ao que está fora. Ele vai ser marginalizado dentro e fora. Ele vai passar por segregação, ele vai passar por preconceito, por discriminação, hostilidade, rejeição e culpabilidade. Então toda família que se depara com um membro de droga dependente, ele vai ser marginalizado sim, dentro e fora. E aí entra num processo de dor e sofrimento profundos, tá? A minha falha diante desse aqui é desse tamanho. E aí os membros dessa família do droga dependente, ele começa a crescer como quem diz, eu faço coisas erradas, mas junto do que ele está fazendo ou ela está fazendo é nada. E aí o que é que acontece? A pessoa sai de si e joga o espelho para o outro, né? Num reflexo diário de que você é que é o problema da nossa família, tá? Pode passar. Um outro problema que a gente precisa entender é o lugar que esse membro passa a ocupar. Normalmente agora, a partir do momento que a família sabe da dependência química, ele passa aquela família, aquele sistema familiar a ter um lugar de destaque. É interessante que normalmente esse lugar de destaque vai ser ocupado, normalmente é ocupado, por aquele membro familiar que até então não dizia nada a respeito dentro daquele sistema. É aquela pessoa apagada, é aquela pessoa que chamam de tímido, mas na realidade a pessoa é só introspectiva, porque não tem espaço para falar dela, né? Ou não é valorizada, ela não tem pertencimento, ela não tem reconhecimento. É aquele membro familiar que ninguém dava nada por ele. Na escola ele sofre bullying, é um menino ou uma menina que não tem turma, que não é incluído, né? É aquela pessoa que fica sempre pelos cantos, observando as coisas. Dentro de casa ele não tem voz, ele não tem ouvido, ele não é visto, ele não é ouvido. Então é aquele membro familiar em que muitos pais desavisados têm uma tendência a dizer assim, o meu filho, minha filha não dá o menor trabalho, toda vez que chega em casa vai direto para o quarto. E o pai e a mãe acham que esse filho está seguro porque está dentro do quarto, né? Quando na realidade ele está se relacionando dentro do quarto com o quê? Com que mundo? Porque o natural é que a família esteja juntos. Ora, se tem pai e mãe na sala, é natural que esses filhos estejam, né, numa família agregada, que esses filhos estejam lá. Isso não significa que tanto pai, quanto mãe, quanto filho não tenham os seus espaços de individualização, né? Aquele espaço de estar lá na rede social, de estar falando com seus amigos. Não é isso. Mas não pode ser só isso. É natural que as pessoas sintam-se bem estar interagindo entre famílias, né? E lógico, tem a sua particularidade, seus espaços para estar nas suas redes sociais, conversando e tal. Mas não é só isso. E o que nós estamos assistindo é uma desvinculação total nas relações domésticas, né? Tem filhos que entram mesmo, que estão hospedados na casa de seus pais, né? Às vezes nem boa noite dá, já entra a porta direto para o quarto, ali se fecha
E pai e mãe não têm interação, não têm intimidade com esses filhos. E a pergunta é, por quê? O que é que acontece no sistema que esses pais não têm acesso? Né? E por que esses filhos não têm relação de intimidade com esses pais? Alguma coisa está dizendo, naturalmente. Então, a criança, quando agora a escola, o prédio, a rua, o bairro, a comunidade, ficou sabendo que aquele menino apagadinho, aquela menina sem graça está fumando maconha. Agora está ocupando um lugar de destaque. Antes, ele não era absolutamente ninguém. Por quê? Porque as drogas, para uma boa parte dessas pessoas, ela está lá. Lá onde? Eu ouvi dizer, o filho de alguém. Agora as drogas estão onde? Aqui. Agora está bem pertinho de mim e vai, né, me convidar a uma tomada de ações. Então, antes o que estava lá, agora está aqui. Antes aquela pessoa não era ninguém. Agora ele é minimamente o maconheiro do prédio. O maconheiro da escola. O maconheiro da rua. Agora ele se destacou. Alguém conhece. As pessoas agora estão olhando para ele. E a família então, né, agora passou a prestar atenção realmente nele. Porque agora ele é o maconheiro da casa da família. Como não vê-lo? Ninguém antes prestava atenção em mim. Agora todo mundo sabe quem sou. Né? Eu sou pelo menos isso aqui que estão dizendo de mim. Então agora ele ocupa um lugar de destaque. Então a família, ela só vai entender que os problemas existem porque existe esse drogadicto. Na realidade, ele não é problema, ele não é a causa, ele é sintoma. Mas a família só vai entender que os problemas da família existem porque ele existe. Na realidade, como ele é sintoma, significa dizer que ele está expressando de que o problema já está lá no sistema familiar há muito tempo. Só que ninguém, né, para perceber esse sistema familiar. Por quê? Porque cada um está prestando atenção a si mesmo, nas suas relações domésticas. E ele vem para dizer que, presta atenção aqui em mim, porque há muito tempo, né, eu estou tentando falar, né, e ninguém me escuta. E agora todo mundo está prestando atenção. E aí a família se mobiliza, aquela coisa toda, né, em torno de tentar. Mas o pior, como ele é marginalizado, a culpabilidade da relação dessa família está exatamente nesse membro drogadicto, tá? Vamos passar. Então, por quê? Aí vem a pergunta, por quê, por quê, por quê? Vamos passar mais rapidinho? Quando a gente faz esse tipo de pergunta, ela não se aplica. Ninguém pode perguntar, né? Não é adequado chegar a um drogadicto e dizer, por que você bebe? Por que você fuma? Porque ele vai responder, ele pode até chegar mesmo a responder, porque eu gosto. Porque é bom, porque é gostoso. São respostas, né? Então, quando a pessoa ele pode dizer que é por prazer, por fuga, por alteração de consciência, a resposta é que não falta. Insegurança, curiosidade, transgressão, identidade de grupo, diminuição de ansiedade, pode passar. Vai dizer também que fatores ambientais, né? Pode ser também os hábitos familiares, como nós já falamos, a cultura da sociedade que estimula o consumo. É só olhar aí os nossos comerciais de cerveja, né? Como não tomar uma cerveja com um comercial daquele onde todo mundo é feliz, as mulheres são lindérrimas, os homens são perfeitos, né? A ideia da cerveja é de que tome cerveja porque para ser feliz o mundo é esse aqui. E aí a pessoa, né, é levada àquela ideia construída pela mídia. Os rituais de costume de uma comunidade também, né, pode ser fator. A oferta da droga, a formação de propaganda e tal. Mas também a gente vai dizer que as próprias características do indivíduo, né? Dependendo da sua fragilidade, né? Para enfrentar as suas adversidades, ele simplesmente, né? Ele fragiliza e escolhe as drogas como sendo a opção de fortalecimento ou de continuidade, certo? Então, tudo isso aqui responde um porquê, tá? Mas qual é a pergunta que não aparece? Qual é a pergunta real que precisamos fazer para uma pessoa dependente química? Os motivos lá na frente nós vimos que multifatorial, né? Então eu não posso simplesmente dizer por que você bebe
Ou tá o dentro, mas pá, você está bebendo de novo, para de beber, você precisa beber. Ele sabe disso. Ele sabe. Ele já sabe há muito tempo. Então, não é o porquê. A pergunta real que precisa ser feita é: o que é que falta? Porque nós estamos falando de drogas, e quando falamos de drogas, ela está ocupando o lugar nas faltas. Então não é porque você bebe, não é porque você fuma. O que é que está lhe faltando? Se eu perguntar a 100 drogadictos por quê, ele vai me dar 2.000 respostas. Mas se eu perguntar a 100 drogadictos o que falta, uma boa parte deles não tem resposta. Sente, mas não sabe expressar. Entende? Então o que é que está faltando? Porque existe uma falta na vida daquela criatura. E ele está tapando com a droga com quem ele se consociou. Pode passar. Por quê? Porque as drogas, de forma geral, né, como a gente vai dizer uma droga de risco, de comportamento, ela ocupa o lugar, né, dos afetos. E normalmente um drogadicto, ele carrega consigo uma baixa autoestima, uma insegurança profunda, né? Então, a falta leva-o a fazer um olhar, né, das suas próprias necessidades, colocando no lugar desses buracos existenciais, exatamente a droga como sendo o sustentáculo para lhe dar a condição de manter-se todos os dias acordando como algo, né, que precisa dar continuidade. Pode passar. Então ele tem muito baixa estima e a vida, né, leva-o à questão da sua falta existencial. Então quando a gente fala de droga, é isso que eu queria deixar aqui registrado. Nós não estamos falando da substância. A substância pela substância de nada nos, né, implica, é só uma substância. A pessoa que escolhe uma droga, ela se conssocia com esse processo químico. Ela dá vida ao objeto, ela dá alma ao objeto, porque aquele objeto passa a fazer parte da sua existência, no tamanho de importância que nós não podemos pensar o quanto aquela droga é importante na vida dele. Por quê? Porque está entrelaçada à sua própria sobrevivência, certo? Por quê? Ocupa aquele buraco existencial, afetivo, que o prazer, né, de dar o sustentáculo está na droga e não no meio ou naquilo que ele gostaria de ter quanto recursos, tá? Então eu tive, por exemplo, eu acho engraçado essa coisa de dar nome e vida ao objeto. Eu tive um vizinho que certa vez ele abriu a porta do carro assim, eu acho, nem sei que eu já contei isso aqui. Quando ele abriu a porta do carro, aí caiu tinha várias latas ali, né? Do lado na porta tinha latas de pitu. Aí quando ele abriu a porta do carro, a lata de pitu caiu e saiu rolando. E ele saiu correndo atrás. Ai meu Deus, meu todinho, meu todinho, meu todinho. Né? Imagina, né? Ó, qualificar uma lata de pitu a um todinho, né? Mas aí veja como ele simplifica a lata do pitu, né? É um todinho. Ai meu Deus, meu todinho, meu todinho. E ele louco correndo atrás da lata do todinho. Então é isso, da vida, né? E aí as pessoas, né, colocam nomes, né, se consociam, dá alma àquele objeto, porque vive realmente em torno dele, ok? Vamos lá. Então, ó, quando nós falamos de drogadição, primeira coisa que a gente precisa entender é que todo drogadicto, ele tem uma relação com a droga triangulada. É ele, quanto sujeito, a história de vida dele e a substância ou a droga que ele escolheu. Todo drogadicto tem uma vida triangulada. Significa dizer que eu não posso colocar nesse drogadicto uma abstinência imposta, porque não vai funcionar. E eu não estou falando aqui daquele drogadicto que chega naquela instância de ser realmente, colocá-lo numa internação, né, imposta, porque isso só é possível quando esse drogadicto ele já não se governa mais. E quando é que a gente vai deparar-se com uma pessoa sem governança? É quando ele vive drogado 24 horas por dia. Então não tem mais para onde ir. A família realmente tem que fazer uma intervenção. Se não quiser que ele venha a óbito, né? E ver aí o mínimo que pode.
Então é aí onde nós vamos dizer da necessidade da família intervir. De resto, tudo é possível desde que não seja imposto. Por quê? Porque nós estamos falando de alguém que escolheu as drogas como muleta. Olha, se nós nos depararmos com uma pessoa, usuário de muleta, e você arranca dele as muletas, o que acontece com essa pessoa? Ela vai cair. Então, no tratamento químico de um dependente químico, a gente não pode simplesmente chegar lá e cortar a substância. Ela precisa ser substituída. Tira-se a droga e coloca-se uma outra coisa no lugar. E tratamento para dependente químico, usa-se droga, sim. Ele vai usar um processo medicamentoso para poder dar o sustentáculo. E outros tipos, né? Outras coisas serão inclusas na dinâmica de vida desse dependente químico para ele poder fazer substituição. Não é simplesmente dizer ao dependente químico, você tem que parar de beber, você tem que parar de fumar. Isso não funciona, esse verbo não funciona. Porque eu estou falando, a gente viu aqui que eu não estou falando de um usuário abusivo. Eu estou falando de uma pessoa que precisa da química para sobreviver. Então, simplesmente não é chegar para ele e dizer, você vai ficar sem. Porque ele não vai conseguir, né? Então, o dependente químico, ele tem uma vida triangulada. Nunca esqueçam isso. O que é que isso significa? Significa que ele está de pé todos os dias, mesmo drogado, porque ele tem a química. Caso contrário, ele já teria saído da vida, né? Porque o que está dando sustentáculo a ele ainda é a dependência. Pode passar. Então, quando a gente fala de tratamento, a gente precisa entender como o processo cognitivo, ou seja, de pensamento desse dependente químico. Eu queria que vocês lessem para mim. Eita, já passou o meu tempo, vamos terminar aqui. Bem rapidinho o que vocês veem aí nesse quadro. O que vocês estão vendo? Fala? Não pode falar. Vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5. Isso é uma sequência, não é? Então, o que é que acontece conosco? Nós acordamos e vamos dormir todos os dias, quando nós não temos habilidade de construir, quando nós não construímos em nós habilidades para ver a vida de muitos ângulos, para ver a vida de várias possibilidades, para ver as dificuldades como algo que nos impulsiona e não nos paralisa, né? Então, quando nós não temos o olho de ver e o ouvido de ouvir, nós temos uma tendência a paralisar nas dificuldades. E os problemas existem para tratar, né? Para nos dar condições de aprender a resolvê-los. E não para a gente paralisar neles. Então, o que é que acontece? A gente aprende na nossa dinâmica de vida de que a vida é 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4. Isso todo dia. Imagine uma pessoa que acorda e dorme numa vida diária, sem novidades, né? Sem nada acontecer. Uma pessoa que não tem dinamismo, que não é altruísta, que não é nada. E a vida é aquela rotina desagradável, né? Todo dia, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5. E aí é o que acontece com uma pessoa da drogadição. Ela acorda e dorme todos os dias, repetindo os mesmos passos, as mesmas coisas, as mesmas crenças. Está tatuado na alma. Aí a pessoa, por imposição, né, de ideias, achando que simplesmente vai tirar a química dessa pessoa e ela vai resolver o problema. Aí pega, pode passar, põe numa clínica, vai ficar lá 6 meses internado. Mas essa clínica apenas cuida de quê? De retirar do usuário as drogas. E aí ele vai para uma internação. O que é que ele faz quando está lá dentro? Ele fica longe das drogas. Mas em compensação, o que mudou na vida dele? Absolutamente nada. Porque ele está lá e a vida dele continua o quê? O que é que vocês estão vendo lá? Percebe alguma diferença? Tirou o 2. Como é que vocês sabem que o 2 não está ali? Porque a gente aprendeu que depois de 1 e antes de 3... Então, o que é que acontece? Nós vamos dizer que o 2 é a retirada, mas a vida é a mesma. Não tem diferença. E aí, o que é que acontece? Quando as portas da clínica forem abertas 6 meses depois, ele vai retornar para a mesma família, para o mesmo bairro, para a mesma dinâmica, para a mesma vida, com tudo do mesmo jeito. Ele vai retornar as drogas também. Porque nada mudou.
A mesma coisa continua. Mas se a gente dá a possibilidade desse drogadicto de viver uma outra sequência, por favor, passa. O que é que os senhores agora observam lá? 4, A8. Estão sentindo falta de alguma coisa? Não, não estamos. Por que não estamos? Porque aqui é uma sequência aleatória. Ela é construída de qualquer jeito, com N possibilidades. E exatamente eis aí o tratamento para um drogadicto. Se ele retorna para a família, que também não muda, significa que a relação dele no sistema, de nada vai ser melhorada. Se ele retorna para o mesmo lugar, para morar no mesmo bairro, com os mesmos amigos, ele nada modificou. Por quê? Porque aquilo já está enraizado nele. Mas se nós oferecemos a ele uma outra sequência de vida, com capacidade à sua idealização e em condições que ele tem condições de desenvolver, ele vai ser capaz de desenvolver uma sequência que pertence apenas a ele, que respeita a sua singularidade e o seu tempo. E aí sim, ele não só deixa o vício, como ele modifica. Porque a proposta, por favor, tirar da dependência ou trocar, né, ou ajudar no tratamento químico, do dependente químico, não é apenas deixar a química. Ele precisa, porque a pessoa não deixa um vício, a pessoa muda um estilo de vida. E para mudar um estilo de vida, implica num conjunto de ações. Não é apenas deixar a química. O que uma boa parte das famílias não consegue compreender, de que precisa se implicar no tratamento do dependente químico. E quando a gente se implica no tratamento do dependente químico, não só é ele que modifica, é todo o sistema que precisa ser modificado. Porque precisa entender não o ato da dependência, mas o porquê da existência do ato. E aí é uma história em que todo esse sistema precisa implicar-se. Bem, queridos, como eu disse, isso aqui não é uma coisa pequena, né? É uma coisa bem grande, mas nós chegamos aqui e ainda tinha um pouco mais de material, mas não vai dar mais, porque o horário realmente já chegou para a gente fechar. Então, eu queria que pelo menos isso ficasse registrado, para que nós saiamos daqui entendendo um pouco mais, quando nós nos depararmos, ou temos, né, em nossas casas, pessoas com qualquer tipo de dependência, inclusive afetiva. Porque todo tipo de dependência precisa ser revisto, né? Precisa ser reavaliado, precisa ser revisitado, para nós podermos entender o que faz desse outro paralisar no tempo e no espaço, né? Sem uma motivação real de dar continuidade. Para finalizar, eu queria só deixar, por favor, passa bem lá embaixo, pode deixar. Aqui são os tratamentos, todo tratamento ele é bilateral, não existe, né, tratamento só numa via. O principal implicado é o drogadicto, sem ele nada funciona, né? Então ali, ó, recursos médicos, psiquiátricos, psicológicos, outros recursos, dependendo do nível de dependência, ele vai precisar de fisioterapia, ele vai precisar de terapia ocupacional, ele vai precisar de nutrição e por aí vai. Mas não podemos deixar aqui de incluir o tratamento espiritual religioso, né? Principalmente se forem espíritas. Precisa dar continuidade, porque existe todo um processo na outra dimensão também de incentivo à manutenção. Pode passar. O que eu queria deixar, pode passar, era isso aqui. Eu trago aqui os dados do CEBRID e eu não queria sair daqui sem que vocês levassem isso. O CEBRID é o Centro Brasileiro de Pesquisa de Álcool e Outras Drogas. Percebam no gráfico deles que o maior contributo para uma pessoa poder entrar no mundo das drogas é o contexto sociocultural. Depois, quem mais contribui para a dependência química é a família. Em terceira, vem a condição do próprio indivíduo nas suas escolhas. E em última instância, são as drogas. Então, quando a família sabe, né, ou pensa na possibilidade de um membro vir a desenvolver a dependência química, a última coisa que a família deve preocupar-se é com as drogas. Existe um outro processo muito maior, muito mais difícil, que levam
as pessoas, né, ou o indivíduo em particular. E eu queria registrar, pode passar, também dados dos Hebrides, e aí eu deixo esse para a gente sair daqui meditando. Enquanto muitos pais estão preocupados com seus filhos, se vão fumar maconha, ou se vão usar uma pedra de crack, ou vão usar uma cocaína, que estão usando, eu queria deixar aqui registrado que os nossos filhos, os nossos jovens, estão saindo de casa todo final de semana, não é pela maconha, não é pela cocaína. Olha os dados. Os nossos filhos, os nossos jovens estão bebendo, e bebendo muito. E estão bebendo e morrendo, mas também estão matando. Então a nossa preocupação não é com o que está ilícito, mas é aquilo que a gente deixa dentro das nossas casas, que estica-se um braço, está no nosso bar, está no barzinho da esquina, está disponível, porque é lícito. Nós não estamos falando de algo fora, né? Nós estamos falando de algo que nossa população diz que é permitido. Então, quem está matando os nossos jovens brasileiros não é a maconha, menos ainda o crack. Nós estamos falando desses dependentes, é uma parcela pequena. Quem está matando no nosso país os nossos brasileiros é o álcool. E esse aqui é lícito, não tem nada de ilícito. E era isso que eu queria colaborar com vocês, para sairmos daqui refletindo profundamente sobre as nossas escolhas. Desejo a todos muita paz, que Jesus, esse mestre de amor incondicional, nos conduza, né, o tempo todo, às nossas escolhas, e que saiamos daqui pensando, né, nas nossas reflexões diárias, pedindo para que o mestre nos abençoe, para que todas as casas, todos os povos, todas as pessoas, mas principalmente todas as famílias, possam ter como norma de conduta, de comportamento, o Evangelho do Cristo, né? Caminho, verdade e vida. Muita paz a todos. Obrigada. Vou passar para